no-break é um tipo de fonte auxiliar. Qual que é a função do no-break? Alimentar o sistema de proteção, mesmo que não tenha alimentação. Mesmo sem alimentação no no-break. Ou seja, ele tem que ter uma autonomia para quando eu não tiver energia na concessionária. Ele tem que ter autonomia. Aí voltemos na NBR 14039, tá? Essa autonomia pela NBR 14039, ela deve ser, né, de 2 horas. Obrigatoriamente, por norma, deve ter uma autonomia mínima de 2 horas no no-break. Hilton, vamos lá. É importante notar que o no-break, nos sistemas de proteção, ele vai estar alimentando motorização de disjuntor, bobina de abertura de disjuntor, bobina de fechamento. Claro que motorização ela só aciona quando a mola do disjuntor descarrega. Não fica o motor do disjuntor ligado direto. Mesma coisa da bobina de abertura. Só vai ser acionada quando receber um comando de abertura. Mesma coisa a bobina de fechamento. Só vai ser acionada quando receber um comando de fechamento. Então, existem cargas que só são alimentadas mediante alguma ação, que são essas que eu te falei. Só que tem cargas que ficam continuamente sendo alimentadas, tá? Quais são as cargas contínuas? Então, vamos falar assim, as cargas que a gente vai ter esporádicas na minha proteção, no meu comando, né? E as cargas permanentes. Nas esporádicas, né, a gente pode elencar, por exemplo, né, motor do disjuntor, a gente pode elencar bobina de abertura, BA, bobina de fechamento, dentre outras coisas. Beleza. Quais são as minhas cargas permanentes? Quem que tem que ficar ligado direto, sem parar? O relé de proteção. Alguma sinalização no painel vai ficar energizadas continuamente. Ok? Então, eu vou ter cargas esporádicas e permanentes. Então, eu tenho que garantir essa autonomia de 2 horas dessas cargas temporárias e permanentes. Então, eu tenho que prever, no mínimo, que eu tenho que fazer, quando a subestação cair, esse no-break vai aguentar, no mínimo, uma operação, 3 operações, um conjunto de operações de abertura e fechamento, e, consequentemente, vai ter carregamento de mola. Manter continuamente energizado esses relés por 2 horas. Então, a gente tem que olhar a curva de descarga desse no-break para a gente fazer uma avaliação para ele ter essa autonomia de norma. O no-break de 1000 VA, gente, ele não garante... se eu alimentar 1000 VA nele, ele não vai durar 2 minutos, 3 minutos, tá? Na potência nominal. Então, o no-break, ele é feito para uma potência bem menor, normalmente, ok? Aí ele vai dar uma autonomia bem menor que a sua carga nominal. Beleza, no-break. O outro ponto que eu coloco também na categoria, vamos falar assim, de fontes auxiliares, é o que a gente chama de, o pessoal chama de fonte capacitiva, né? O nome correto é fonte capacitiva, mas como a fonte capacitiva ela é utilizada para dar trip, ela tem o nome paralelo de trip capacitivo. O que é trip, gente? Trip é um comando encaminhado por um relé de proteção ou algum dispositivo de proteção para o disjuntor de média tensão para promover a sua abertura. Então, é um sinal de abertura que teve origem a algum problema no sistema elétrico. Seja ele um problema de proteção, seja ele um intertravamento, o que seja, tá? Então, a fonte capacitiva, né, a grande função dela, necessariamente, vai ser acionar. Então, a grande função dela vai ser acionar a bobina de abertura do disjuntor. O que é a bobina de abertura, gente? O disjuntor possui um dos solenoides que ele vai ter nele. Então, o que é a bobina de abertura? É um solenoide. E eu tenho um pino aqui, um êmbolo aqui, ó. Quando esse solenoide, né, é alimentado pelo comando da proteção, esse pino vai fazer um movimento, né, de expulsão aqui para fora e vai, consequentemente, acionar o mecanismo do disjuntor. Então, mecanicamente, ele vai acionar a mola do disjuntor, o mecanismo dele, né, e vai promover a abertura do disjuntor de média tensão. Então, isso aqui é a bobina de abertura, BA. A bobina de abertura, normalmente, ela vai receber um sinal do relé de proteção que, ó, eu tive um problema. Estou mandando trip, você abrir porque eu tive um problema. Ela vai alimentar a bobina e a bobina, por sua vez, né, de abertura, vai desligar mecanicamente o disjuntor. A fonte capacitiva, gente, ela é essa fonte aqui, ó. Então, aqui é a fonte capacitiva.
A fonte capacitiva ela vai ser responsável por acionar essa bobina de abertura. Pô, Hilton, por que a tensão que aciona a bobina de abertura não vem direto do sistema elétrico? Porque a bobina de abertura, gente, tem que ter uma fonte confiável de energia para fazer o acionamento dela, que tem armazenamento. Então, se a gente vê no comando aqui, ó, o no break está aqui e a minha fonte capacitiva está aqui, ó, e a minha bobina de abertura do disjuntor está aqui, ó. Então, o no break alimenta a fonte capacitiva, ou seja, eu já tenho o no break, ele armazena energia, ele tem uma autonomia de 2 horas. E o trip capacitivo ainda também armazena energia, que por sua vez pode alimentar essa bobina de abertura. Então, além de tudo, ele é uma redundância de fonte de acionamento para a bobina de abertura do disjuntor, que ele tem uma certa autonomia e ainda tem um no break que tem uma certa autonomia. Então tem duas pequenas autonomias. O trip, gente, ele aguenta 2, 3 operações, no máximo ele já descarrega. O no break não, ele tem que aguentar 2 horas. Né? Então ele aguentaria vários acionamentos. Só que obrigatoriamente, pela NBR 14039, a gente tem que ter essa redundância aqui de fonte. Por que ele tem que ter? Se o no break acaba o no break, né, por algum motivo, né, deu problema nos capacitores, etc., ele não tem mais armazenado. O que vai acontecer naturalmente? Como o no break alimenta também o relé de proteção, o relé vai desligar. Se o relé desligar, ele tem que mandar abertura para o disjuntor, tensão para o disjuntor abrir. Mas vai tirar de onde se o no break descarregou? Tira do trip capacitivo, certo? E aí faz o desligamento do disjuntor. Então é uma fonte confiável, uma redundância para você fazer o desligamento do disjuntor de média tensão, tá? Então, gente, a fonte capacitiva está dentro aqui da que a gente chama de fontes auxiliares do sistema de proteção de média tensão, né? E claro, naturalmente, a gente tem um comando. O comando é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui talvez não esteja 200%, mas se vocês baixarem o PDF, vocês vão conseguir ver melhor, né? Então, o comando vai interconectar todo esse sistema de maneira adequada. Lembrando que, minimamente, né, eu tenho que ter todos esses componentes aqui representados, interconectados, para a concessionária entender que ó, todos esses elementos estão no meu sistema de proteção, interconectados da maneira adequada.